Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui hoje para lançar mais um vídeo falando sobre a doutrina da ressurreição dentre os mortos e também falar sobre o arrebatamento da igreja. Se der prazo, nós vamos entrar também um pouco nessa questão do reino milenar. Por que eu estou querendo trazer essa doutrina para você que está me ouvindo? Porque eu tenho visto que os líderes, os pastores das denominações, têm ensinado erroneamente essa doutrina do arrebatamento e da ressurreição dentre os mortos. Bom, hoje existe um grupo chamado pré-tribulacionistas e um outro grupo chamado pós-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas são aqueles que creem no arrebatamento antes da tribulação. E os pós-tribulacionistas são aqueles que creem no arrebatamento após a tribulação. Ambos os grupos estão certos e ambos os grupos estão errados. É isso que eu quero mostrar para você nas Escrituras. Por quê? Porque haverá dois arrebatamentos e haverá duas ressurreições. Isto mesmo, haverá dois arrebatamentos e duas ressurreições. Vamos começar falando sobre a ressurreição dentre os mortos. Você que já frequentou muitas denominações, você já ouviu falar que o Salvador, ele ressuscitou a filha de Jairo, que ele ressuscitou o filho daquela viúva. Você também já ouviu falar que Pedro ressuscitou Dorcas. Você também já ouviu falar que Eliseu, ressuscitou o filho daquela viúva, que aquele soldado ressuscitou ao tocar nos ossos de Eliseu na tumba. Eu quero dizer para você que em nenhum desses casos houve ressurreição. Aí você vai me perguntar, mas por que, Romilson? Porque se você pesquisar as Escrituras, você vai ver que o Salvador não ressuscitou a filha de Jairo. O Salvador reviveu a filha de Jairo. Você vai ver que Pedro não ressuscitou Dorcas, que Pedro, ele reviveu aquela mulher. Você vai ver que o Salvador reviveu o filho da viúva. Não aparece ali a palavra ressuscitou. Vai lá e confere na sua Bíblia, você pode olhar ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, que quando Elias sobe sobre aquele menino e sopra na sua boca, ali diz que aquele menino reviveu. Em 2 Reis 13, versículo 21, diz também que quando o soldado foi jogado na tumba de Eliseu, e ele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. A palavra ressuscitou não aparece ali. Por quê? Porque os líderes hoje, falta muita revelação para eles entenderem as Escrituras. Ressuscitar, meu irmão, é uma coisa. Reviver é outra totalmente diferente. Hoje, num hospital, o médico, ele dá um choque sobre o peito do paciente que sofreu uma parada cardíaca e aquele médico traz aquele paciente de volta à vida. Ali ele não ressuscitou aquele paciente. Por quê? Porque a palavra reviver é uma coisa, ressuscitar é outra totalmente diferente. O que é ressuscitar, Romilson? Ressuscitar é voltar num corpo de glória. As Escrituras nos diz, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, que Yahshua, o Mashiach, o Salvador, a Escritura diz que ele ressuscitou e que ele foi o primeiro e o único. Escute bem, meu irmão, o que eu estou falando para você. Yahshua, o Filho do Eterno, ele foi o primeiro e o único a ressuscitar dentre os mortos. Jamais uma pessoa ressuscitou nessa terra a não ser o Filho do Eterno. Então, ressuscitar é voltar num corpo de glória. Reviver é voltar no mesmo corpo. E depois de demais tempo, aquela pessoa volta a morrer novamente. Por quê? Porque aquela pessoa não ressuscitou, ela reviveu. Então aquela história de que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, meu irmão, aquilo ali, ó, se você não assistiu o vídeo que eu lancei, assista falando sobre a Trindade. O quarto evangelho não foi escrito por João. O quarto evangelho é gnóstico, é um evangelho herético, é um evangelho que não foi escrito por nenhum dos apóstolos. Ele é contraditório, ele contradiz totalmente os outros evangelhos, o livro de Lucas, Marcos. Então veja bem, aquele evangelho não existe ressurreição de Lázaro. Primeiro porque o único a ressuscitar dentre os mortos foi Yahshua. Está escrito no livro de Atos, capítulo 26, versículo 3. Então veja bem, é contraditório aquele quarto evangelho. Não houve ressurreição de Lázaro depois de 4 dias. Quem ressuscitou depois do 3º dia foi Yahshua.
Se Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, está colocando ele numa posição ainda superior à do próprio Salvador. Mas quem foi ressuscitado, esta é a tradução original, foi ressuscitado dentre os mortos, e é o único, é Yahshua. Ali no livro de Mateus diz que quando ele morreu e os mortos ressuscitaram, é um texto acrescentado, meu irmão. Não existe isso, porque se aqueles mortos ressuscitaram na hora que o Salvador morreu no madeiro, então eles deveriam ser o primeiro e não Yahshua. Agora, Yahshua é o primeiro e o único. A Bíblia diz que a ressurreição vai acontecer na sua ordem. Primeiro o Mashiach, primeiro Yahshua, depois as primícias, depois os que são do Mashiach na sua volta. Não confunda as primícias com o próprio Salvador. Os pastores dizem que ele é as primícias dentre os mortos. Eu concordo que ele é as primícias dentre os mortos, mas no texto ali está mostrando que as primícias é um grupo, é um outro grupo separado dele. Primeiro Yahshua, vírgula, depois as primícias, depois os que são de Yahshua na sua volta. Você vai entender que haverá 2 ressurreições. Então veja bem, e essas duas ressurreições não estou referindo a incrédulos. Eu vou te mostrar que o ímpio não ressuscita, como os pastores têm te ensinado aí dentro das denominações. Então veja bem, eu espero que você entendeu. Ressuscitar é uma coisa, reviver é outra. O apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: uma vez o Salvador tendo ressuscitado dentre os mortos, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Porque ele não apenas reviveu, meu querido, ele ressuscitou, ele voltou num corpo de glória. Por isso a morte já não tem mais domínio sobre ele. O que a Escritura diz? Semeia-se corpo natural, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ressuscita-se em poder. Ressuscitar é voltar num corpo de glória. Essas pessoas que estão dizendo: ah, fulano ressuscitou ciclano, ciclano foi ressuscitado, o testemunho de um irmão que ressuscitou. Não, ele pode ter revivido, ressuscitar não. Como é que ele ressuscitou se ele está num corpo carnal? Que ele está num corpo terreno? Para ele ter ressuscitado, ele tem que ter recebido um corpo celestial. Ressurreição é voltar num corpo celestial, um corpo que a morte não tem domínio mais sobre ele. Então esse negócio de que ressuscitou a filha de Jairo, não. Essa parte que está em cima, irmão, esse refrãozinho que está em cima das Bíblias, isso não faz parte da Escritura, é só para você identificar o texto. Lá não aparece a palavra ressuscitou, é reviveu. Pedro reviveu Dorcas. Yahshua Mashiach reviveu a filha de Jairo. O soldado reviveu ao tocar nos ossos de Eliseu. O menino reviveu quando Elias orou por ele. Então, eu espero que esclareceu bem para você essa questão. Ressuscitar é uma coisa, reviver é outra. Vamos a outro passo. Os pastores dizem que os ímpios um dia vão ressuscitar. Ah, que engano, meu irmão. Que engano, isso é falta de revelação, irmão. Falta de revelação. Os ímpios jamais vão ressuscitar. Jamais vão ressuscitar. Aí você diz para mim: ah, mas lá no Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre essa segunda morte não tem autoridade. Aí você vai lendo o texto e fala assim: o restante dos mortos não voltaram à vida até que se completassem os 1000 anos. Irmão, eu quero trazer para você, deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia aqui. Eu quero te mostrar que esse versículo 5, onde fala o restante dos mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem, é acréscimo. É acréscimo. É acréscimo que os padres fizeram dentro da Bíblia. Os ímpios não vão ressuscitar. Eu vou te mostrar isso dentro da Bíblia. Não sei se vai dar para você ver, mas olha aí. Esse pontinho de verde e vermelho aí mostrando o colchetezinho nessa Bíblia aí. Olha o colchetezinho aí, ó. Esse colchetezinho aí, muitas Bíblias tem ele, ó. O colchetezinho é um acréscimo. Um acréscimo. Você deve ler o versículo 4 saltando o versículo 5, já pulando praticamente para o versículo 6. Pega só uma partinha do versículo 5, só o finalzinho. Esta é a primeira ressurreição. Mas ali onde está o colchetezinho é um acréscimo feito pelos padres, pela Igreja Católica. Então você fala: mas aí no dia do juízo final, como é que os ímpios vão ser julgados? Lá no Apocalipse fala: o mar, a morte entregaram os seus mortos que nele havia, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Veja bem, irmão, o mar, a morte, o Hades, tudo representa uma coisa só: o inferno. Todas essas 3 coisas são símbolos do inferno.
A única coisa que o inferno tem condição de entregar para o dia do julgamento é a alma e o espírito do cidadão. O ímpio que morreu, ele vai ficar despido. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que não queria, que estava prestes a ser despido, mas ele queria receber o corpo de glória, ele não queria ser despido. Ele disse assim, nós estamos prestes a deixar esse corpo, essa tenda, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ou 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz que ele ia deixar a tenda, o corpo, para ir para a glória. Então veja bem, os ímpios, eles deixaram a sua tenda, eles deixaram o corpo, não vão recebê-lo de volta mais. A sua alma e o seu espírito estão lá no Hades, lá no inferno. Quando a Bíblia diz a morte, o Hades e o mar entregaram os mortos que nele estão, está se referindo à alma da pessoa e o espírito. A alma do incrédulo vai estar diante do trono branco e vai ser julgada. E a alma e o espírito dele, que a alma mas o espírito não se desvincula quando morre, os dois continuam juntos. Esses dois, a alma e o espírito, serão jogados lá no lago de fogo e irão queimar eternamente. Porque eles não vão receber corpo mais. Eles não vão receber um corpo. Para eles receber um corpo, eles teriam que receber um corpo como nós, com um corpo de glória. Porque o corpo terreno não aguenta lago de fogo, aguenta? O corpo terreno, corpo de carne, não aguenta lago de fogo. Então eles vão queimar eternamente, somente a sua alma e o seu espírito. Eles não vão receber o seu corpo de volta. Ah, irmão Romulo, como é que você sabe que o ímpio não vai receber o corpo de volta? Simples. No livro de Romanos, capítulo 8, diz assim, preste atenção. Se o espírito daquele, se o espírito daquele que ressuscitou o Machia, que ressuscitou o seu filho dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou o seu filho dará vida aos vossos corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vós. Então existe uma condição para mim ressuscitar dentre os mortos. Eu tenho que ter o espírito do eterno dentro de mim. Então a Escritura diz, se o Espírito do Eterno habita em vós. Por quê? Porque o Eterno, ele vai nos ressuscitar por meio do seu Espírito. A ressurreição ocorre por meio do seu Espírito. Está no livro de Coríntios, capítulo 6. Diz que o Eterno vai nos ressuscitar com o seu Espírito. 1 Coríntios, capítulo 8 também, onde eu estou falando para você, diz, se o Espírito daquele que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, se alguém não tem o Espírito Santo dentro dele, esse tal não vai ressuscitar dentre os mortos. Então, meu irmão, esse ensinamento que os ímpios vão ressuscitar é heresia, irmão. Não existe ressurreição para ímpio. A Escritura diz que os apóstolos pregavam no Machia a ressurreição dentre os mortos e a salvação. Eles pregavam que Yahshua, nele há salvação e há ressurreição dentre os mortos. Fora dele não há ressurreição. Então eles não anunciavam Yahshua como o único Salvador. Eles, além de anunciarem que Yahshua é o único Salvador, eles anunciavam que nele também há ressurreição dentre os mortos. Porque fora dele não há ressurreição. O que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21? Diz que Adão trouxe a morte. Por meio de um homem veio a morte. E por meio de outro homem veio a ressurreição dentre os mortos. Então a ressurreição veio para quem? Para quem está no Machia, para quem está em Yahshua. Fora de Yahshua não há ressurreição, meu irmão. Ele é a ressurreição. Fora dele não tem ressurreição. Como é que os pastores podem pregar que o ímpio vai ressuscitar, meu irmão? Não existe ressurreição, não. A Bíblia diz que o Machia foi declarado filho do Eterno, sendo ressuscitado dentre os mortos. O que levou ele a ressuscitar é porque ele é filho legítimo do Pai. Então, a Bíblia diz que todos aqueles que são ressuscitados são chamados filhos do Eterno, sendo filhos da ressurreição. Então a ressurreição é para quem? É para quem é filho. E quem é filho? Quem aceita Yahshua como Salvador, porque ele passa a ser nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito entre todos os irmãos. Então quem não tem um filho, não tem a ressurreição. Quem não tem Yahshua, não há ressurreição para tal pessoa. O que está escrito no livro de Isaías? Vou te mostrar que o ímpio não ressuscita. Isaías capítulo 26, versículo 14, ali diz, falecendo eles, não viverão. Morrendo, não ressuscitarão. Então veja bem, o Eterno está falando claramente.
Falecendo eles não viverão, morrendo não ressuscitarão, não ressuscitarão. Isaías 26:14. Quer mais claro que isso? Não ressuscitarão. Não existe ressurreição para o ímpio. O ímpio, quando ele morre, a alma dele vai para o inferno, a alma dele com o espírito. Lá no inferno ele está queimando hora dessa. Ele vai sair do inferno para ser julgado e ser lançado no lago de fogo, porque o próprio inferno vai ser jogado dentro do lago de fogo. Então eu te pergunto agora, existe ressurreição para o ímpio, meu irmão? Ou isso é pregação errônea dos pastores? Totalmente errôneo, irmão. Não existe ressurreição para os incrédulos. Não existe esperança para eles. No livro de Atos, Paulo falou assim, ó, eu estou pregando, Atos 26, Paulo falou que a ressurreição é a esperança. É uma esperança que foi dada para os ialdins, para os judeus. Aquilo que é esperança, meu irmão, não é para todo mundo, não. Esperança é só para aqueles que creem. Então o ímpio, não há ressurreição para ele. Espero que ficou claro para você essa questão. Estou só dando uma pincelada aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas esses versículos aí já deu para você ver que não há ressurreição para o ímpio. Agora eu quero mostrar para você que vai haver sim duas ressurreições. Mas é somente para crente. Somente para aqueles que converteram, que entregaram a vida para o eterno, que entregaram a vida para Yahshua, que recebeu a Yahshua como seu único salvador. Então vamos lá agora. Romeus, como é que você pode falar que existe duas ressurreições? Sim, assim como vai haver dois arrebatamentos, vai haver duas ressurreições. As escrituras diz no livro de Hebreus capítulo 11, e versículo 37, que homens não aceitaram o seu livramento, o seu resgate, preferiram morrer debaixo da espada para obterem uma melhor ressurreição. O que é isso, obter uma melhor ressurreição? É porque existe, meu irmão, uma ressurreição melhor do que a outra. Aqueles que obterem a melhor ressurreição, vou te explicar o que vai acontecer com eles. Eles vão reinar com o Salvador durante 1000 anos. Vou te mostrar uma tradução aqui, ó. Guarda esse versículo aí, Hebreus 11, 37. Preferiram morrer para obterem uma melhor ressurreição. Porque eles sabiam que se eles obtessem a melhor ressurreição, eles ganhavam o direito de reinar no milênio. E você vai ver que não serão todos os crentes que vão ganhar esse direito de reinar no milênio. Vou mostrar para você aqui agora. Olha aí, como é que está escrito aí, ó. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, falando que procurava alcançar a ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos. Ele falou assim, eu procuro alcançar. Ele não estava com medo de perder a salvação, não, mas ele estava com medo de não alcançar a ressurreição que vai ocorrer mais cedo dentre os mortos. O que está escrito no Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ali, onde nós lemos, diz que bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte, meu irmão? Eu vou te falar aqui agora. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, lá fala que os vencedores não vão sofrer o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é passar um período queimando nas trevas exteriores. Isso mesmo. Preste bem atenção, o ímpio ele vai sofrer a perca total, ele vai para ser jogado no lago de fogo, lá diz que ele será condenado, e fala esta é a segunda morte, ele vai ser banido da presença do Eterno. É como um carro quando bate, quando se choca um no outro e dá perca total. Este é o caso do ímpio, para ele não tem jeito, morreu, acabou, condenado agora ao lago de fogo para todo sempre. Mas o crente não, o crente fala, cuidado para ele não sofrer o dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. É como um carro que bate e dá só uma estragadinha na lateral dele, você leva no mecânico, o mecânico conserta, ele fica zero. Mas ele sofreu um dano. O que vai acontecer com o crente? Ele vai ser jogado lá nas trevas exteriores junto com os ímpios para poder pagar pelo erro que ele cometeu na terra, que ele viveu relaxadamente. Então aqui que eu quero entrar com você agora. A primeira ressurreição, a ressurreição dos selecionados dentre os mortos que Paulo queria alcançar, a ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos, é para o cara reinar no milênio. Preste bem atenção no que eu vou falar com você. Muitos crentes estão pensando que estando salvo, acabou. Ele não tem perigo nenhum para ele mais, que agora não vai acontecer mais nada com ele. Preste atenção no versículo que eu vou ler para você agora. Preste atenção. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, isso é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo.
Eles para ganhar uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilado, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem a outros, venha eu mesmo ser reprovados. Então preste atenção aqui agora, você que está me ouvindo, meu irmão. Quando a pessoa é salva, o Eterno agora coloca um prêmio diante dele. Qual que é o prêmio? A coroa. Aí ele diz, muitos correm no estádio, eles para ganhar a coroa perecível, nós para ganharmos a coroa imperecível, a coroa incorruptível. Para que serve uma coroa? Para reinar. Então o Eterno, o prêmio é a coroa, é o reino. O Mashiach, o Salvador, os pastores nunca pregou isso para você, mas preste atenção. O Mashiach vai reinar 1000 anos na terra. E quem é que vai entrar no reino? Só os crentes vencedores. Só os crentes que alcançarem essa coroa. Essa coroa não tem nada a ver com salvação. A salvação é de graça. O reino não. A Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. E todo aquele que se esforça entra nele. Sem esforço ninguém entra no reino. Como é que eu faço para entrar no reino? Eu tenho que alcançar a coroa. Ele diz que todos correm, mas um só leva o prêmio. Ele fala, correi de tal maneira que alcancei a coroa. Por quê? Porque a Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Se você perder a coroa, você perde o direito de reinar. E se eu perder a coroa, meus, para onde eu vou? Você vai para as trevas exteriores, para ser disciplinado. Por quê? Porque você não se tornou um crente vencedor. Por isso que quando você vê no Apocalipse as 7 eras da igreja, em cada era você lê lá, você vê o Salvador chamando um grupo para se tornar vencedor. Ele fala assim, ao vencedor darei sentar comigo no meu trono, assim como o meu Pai me concedeu sentar no seu trono. Ele fala, ao vencedor lhe darei a coroa da vida, ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Então ele está chamando um grupo, toda hora ele está chamando um grupo para se tornarem vencedores, mas nem todos vão se posicionar para se tornarem vencedores. E aí o que vai acontecer com eles? Eles vão para as trevas exteriores. Então, perder a coroa é perder o reino. Perder a coroa é perder o direito de reinar com o Salvador. Então, se o crente não amadurecer, essa que é a questão do arrebatamento e da ressurreição. Se o crente não amadurecer nessa era, o Eterno tem a próxima era para tratar com ele. Veja bem, o Eterno quer nos moldar na imagem do seu Filho. Mas nem todos os crentes vão permitir ser moldados na imagem do Filho. Por quê? Porque para ser moldados na imagem do Filho do Eterno, é necessário passar por sofrimentos, é necessário passar-se por perseguições. A Escritura diz que as nossas vestes elas têm que ser bordadas, para que aquele dia nós possamos participar do primeiro arrebatamento, que eu vou te mostrar que há o primeiro e há o segundo arrebatamento, para que possamos participar das bordas do Cordeiro. O que é ser bordado? É através de agulhada. Nós precisamos ser trabalhados, perseguidos. Só assim nós seremos transformados, a nossa alma será transformada. A Bíblia diz assim, todo aquele que ama a sua vida da alma, todo aquele que ama a sua vida, a tradução original fala, todo aquele que ama a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por amor de mim, achá-la-á. O que é amar a vida da alma? Amar a vida da alma é você deixar sua alma desfrutar nessa terra, é ficar envolvido com novela, é ficar envolvido com filmes, é ficar envolvido com jogos, com videogames, com tanta coisa, com a televisão, com as coisas terrenas, atrás de bens materiais, de carro zero, de casa, de isso, daquilo outro. Você está agradando a sua alma. Largar os pecados da carne é fácil, meu irmão. Prostituição, glutonaria, lascívia, essas coisas é fácil largar. Eu quero ver largar o pecado da alma, os bens materiais. É aquilo que agrada a alma. Sua alma tem que sofrer nessa terra. Em Apocalipse 12 fala, eles venceram o dragão porque não amaram a sua vida da alma até a morte. Então veja bem, a nossa alma, quem ganhar a sua vida da alma, quem salvar a sua vida da alma nessa era, perdê-la-á na próxima era. Se você deixar sua alma desfrutar de tudo nessa era, agora na era do reino, que é 1000 anos que o Salvador vai reinar em El-Shalom, você não vai entrar no reino. Existe uma condição para entrar no reino. Israel, quando saiu do Egito, ali só Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Por quê? Porque os outros pereceram. Canaã simboliza o milênio, simboliza o reino milenar. Não é qualquer um que vai entrar nele, não. Ele é um presente extra, ele é um galardão extra. Por isso Paulo diz, correi de tal maneira. Hebreus diz, nós devemos desprender de todo o peso do pecado, para que possamos correr bem a carreira. Eu, por exemplo, eu corro a pé. Eu sou um atleta, eu corro a pé, nas rodovias, eu corro a pé. Então o que o atleta faz? O atleta usa uma roupa maneirinha, ele usa um tênis bem maneirinho, para que o peso não atrapalhe ele, para ele correr.
Nós estamos numa corrida. O apóstolo Saulo, quando ele terminou a carreira dele, ele disse: eu completei a carreira, só me resta agora receber a coroa da vida. Mas enquanto ele estava correndo, o que ele falou? Ele falou: eu prossigo para o alvo, não julgo ter alcançado, mas eu prossigo para ver se eu consigo alcançar a ressurreição a ocorrer mais cedo dentre os mortos. Ele não estava preocupado, meu irmão, com a salvação. A salvação você ganhou, é de graça. Mas se você viver juntando castros e abrolhos na sua alma, o que está escrito no livro de Hebreus? Que o fogo vai consumir os castros e abrolhos. Que fogo é esse? É porque o crente vai ser jogado lá nas trevas exteriores. Aí você vai dizer: mas isso é purgatório. Não é purgatório não, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia, a Bíblia diz assim: o tal será salvo, mas através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3. Ainda assim, lá fala, ele fez tudo errado, mas ainda assim ele será salvo, mas através do fogo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: reconcilia com o teu irmão enquanto estás a caminho do juízo, para que o irmão não te entregue, para que o juízo não te entregue ao oficial e o oficial te recolha na prisão. Aí ele diz: em verdade vos digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. O cara vai sair lá das trevas exteriores, o crente? Vai. Por quê? Porque ele é filho do Eterno. O Eterno está disciplinando ele, está amadurecendo ele na marra. Ele vai sair? Vai. Mas enquanto ele não pagar o último centavo. Uns vão pegar 10 anos, outros vão pegar 20, outros vão pegar 50, outros vão pegar 100 anos nas trevas exteriores. Esse é o Salvador que sabe quanto tempo ele vai dar. Porque o Salvador, a Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai colocar o tribunal dele para julgar. O tribunal para julgar os crentes. E a Bíblia diz que cada um vai receber o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Se eu estiver vivendo uma vida promíscua e deixar para me arrepender na última hora, não vai adiantar nada, meu irmão. A salvação eu já ganhei ela, mas eu juntei muito casto, eu juntei muito abrolho na minha alma. Eu não fui transformado na imagem do Filho do Eterno. Isso leva tempo, não é da noite para o dia não. Nós precisamos, o salmista Davi disse: ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. A Bíblia diz que nós devemos chegar à estatura do perfeito varão, Efésios capítulo 4, versículo 15. Chegar à estatura do perfeito varão para não sermos levados por todo vento de doutrina, pela malignidade dos homens que induzem ao erro. E aqueles homens que não chegarem à estatura do perfeito varão, por quê? Porque nós não podemos ser meninos. Eu te pergunto, menino pode herdar alguma coisa do pai? Não. Como é que o menino vai herdar o reino? Como é que o menino vai reinar se ele é criança? Nós temos que crescer espiritualmente. Chegar à estatura do perfeito varão é crescer espiritualmente para poder herdar o reino, para poder receber uma coroa. Porque aquele que não se tornar uma pessoa madura não vai herdar o reino. Ele vai ficar nas trevas exteriores sendo disciplinados para ele atingir a maturidade. Entendeu? Então existe uma disciplina que o Eterno vai dar para os filhos desobedientes. É como se você pegasse seu filho e falar: meu filho, eu coloquei você no colégio, se você passar esse ano, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta zerada. Mas se você tomar bomba, eu vou deixar você 3 dias num quarto escuro de castigo. Porque você tomou bomba. Aí você escolhe, tem 2 presentes aqui para você. Você ganhou, você ganha a bicicleta. Você passou, você ganha a bicicleta. Você perdeu, você vai ficar no quarto ali, ó, de castigo. Vou pôr comer e água para você lá, mas você vai ficar lá sendo disciplinado, porque você foi um filho desobediente. O Eterno tem vários filhos na terra, obedientes e desobedientes. É igual aquele filho pródigo que foi lá, depois ele voltou, o Eterno recebeu, o Eterno recebe, porque é filho dele, mas vai ser disciplinado nas trevas exteriores. Não pense você que os crentes vão subir todos no primeiro arrebatamento. Eu vou entrar no primeiro arrebatamento agora para você entender. Haverá 2 arrebatamentos, meu irmão. Os pastores nunca te ensinou isso não, né? Haverá 2. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que nós somos lavoura. Preste bem atenção, nós somos lavoura do Eterno. E no Velho Testamento, o que acontecia com a lavoura? O sacerdote ia lá e escolhia aquele fruto da terra que amadureceu primeiro. Então vai ter 2 colheitas. Tinha 2 colheitas lá no Velho Testamento. A primeira colheita era chamada de primícia, era oferecida ao Eterno. Esse é o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é para quem? É para aqueles que amadureceram, é para aqueles que cresceram espiritualmente. É para o filho varão que está no Apocalipse capítulo 12, que está tendo um sinal lá no céu agora, e tudo indica que será dia 23 de setembro esse primeiro arrebatamento. Então o filho varão do Apocalipse, o que fala lá? Lá existe uma mulher vestida do sol, a mulher é a igreja.
Por que eu te falo que a mulher não é Israel? Porque a mulher está vestida do sol. O sol no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, é o Salvador, ele é o sol da justiça. A igreja está vestida com o espírito do Salvador, do Machis. Não pode ser Israel, porque Israel não aceitou ele como Salvador. Como é que Israel está vestido com o espírito do Machia? Com o espírito de Cristo, igual está na Bíblia, lá no livro de Gálatas 3, versículo 27, que diz que todos aqueles que foram batizados no Machia se vestiram dele. Então a mulher é a igreja, ela está vestida com o espírito dele, com o sol da justiça. Com a coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas representa os 12 apóstolos, que foram a honra da igreja. Então veja bem, ela tem a lua debaixo dos pés, significando que tem o poder das trevas debaixo dos pés, e diz que ela está grávida. Nós sabemos que o planeta Nibiru está representando esse filho varão hoje. O planeta Nibiru não, o planeta Júpiter. Então veja bem, a mulher vestida do sol é a igreja, e o menino que está sendo formado é um grupo de vencedores que vai sair de dentro da igreja. É um grupo de vencedores. Só ele que vai subir, é só o menino. Uma mulher pesa em torno de 70, 80 quilos, e um menino quando nasce pesa em torno de 3,5 quilos. Aí você tem noção de quantas pessoas vão subir no arrebatamento, é muito pouco. É só o filho varão. Em Apocalipse 12, versículo 5 diz que foi dado a ele uma vara de ferro, para ele reger todas as nações com essa vara de ferro. Apocalipse 12, 5. Mas lá no Apocalipse 12, versículo 26 e 27, fala que o filho varão é um grupo de vencedores, que a eles foi dado uma vara de ferro para reger todas as nações com essa vara de ferro, mostrando que os vencedores é este filho varão. E diz que eles venceram o dragão, venceram a besta, porque não amaram a sua vida até a alma. São um grupo que renunciou a tudo. Renunciou a tudo. Aquele que não renunciar a tudo não serve para ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz, o seu madeiro, me seguir dia após dia, não serve para ser meu discípulo. Quem ama sua mãe, seu filho, seu irmão, seu pai mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. Quem coloca a mão no arado não tem direito a olhar para trás. Acumuleis tesouro no céu e não na terra. Esse é um grupo de vencedores que está vivendo dessa forma. A Bíblia diz que aquele que morreu por nós, que nós devemos agora viver para ele, que nós não temos mais direito de viver para nós. Esse é o grupo vencedor, esse é o filho varão, esse vai subir no primeiro arrebatamento. Então Apocalipse 12 diz, e o seu filho quando nasceu, o que diz? Ele foi arrebatado direto para o trono. Esse é o primeiro arrebatamento. É o das primícias, é a primeira colheita lá do Velho Testamento. Veja bem, a primeira colheita, é como você chegar numa lavoura de milho, existem umas espigas que amadurecem primeiro que as outras. Aí aquelas espigas serão colhidas. Veja bem, assim serão as primícias. Apocalipse capítulo 14, fala, ouviu 144 mil que foram resgatados da terra como primícia. É os vencedores, irmão. Não tem nada a ver com Israel, Israel está no capítulo 7. Apocalipse 14, 144 mil é um grupo de vencedores, são primícias. Na sua testa está o seu nome e o nome de seu pai. Qual que é o nome? Ial e Ialcha. Foram selados com o nome do pai e com o nome do filho. Quando eu sou batizado no nome de Ialcha, automaticamente eu recebi o nome Ial e o nome Ialcha. Então esses 144 mil são vencedores, desde o Velho Testamento até o Novo. Aí você pensa assim, mas 144 mil é muito pouco para subir no primeiro arrebatamento. É pouco. Olha lá na época de Noé para você ver quem estava qualificado, só Noé. O resto tudo estava desqualificado. Olha para entrar em terra em Canaã, quantas mil pessoas saiu do Egito lá e veio, e só entrou Josué e Caleb. Herdar o reino não é para qualquer um não, irmão. É renúncia, é renunciar ao mundo, é renunciar a Satanás, a carne, é vencer a Satanás, a carne e o mundo. Então não será para qualquer um o primeiro arrebatamento, será só para o filho varão. Esse filho varão vai representar o restante que ficou para trás. Agora, por que o restante da igreja vai ficar para trás? Para amadurecer na tribulação. O restante vai ficar para trás porque o Eterno vai usar a tribulação, vai usar o anticristo, o antimachê para persegui-los, para eles alcançarem a maturidade, porque eles não quiserem sofrer agora, eles não quiserem ser perseguidos agora pelo nome, eles não quiseram pregar o evangelho para poder ser perseguidos, eles não quiseram renunciar às coisas terrenas, então eles vão ter que renunciar na tribulação, na marra. E aqueles que morreram relaxados, o apóstolo Saúl diz que haverá a ressurreição dos selecionados dentre os mortos, a ressurreição que ocorrerá mais cedo dentre os mortos. Vai tirar um grupo de pessoas que está lá no paraíso e vai largar os outros lá para trás. Aqueles que ficarem para trás, meu amigo, eles vão para o tribunal do Machia.
E eles serão julgados e serão lançados nas trevas exteriores para poder aprender a obedecer o eterno na marra. Então a tribulação vai ser para amadurecer os crentes na marra, aqueles que não subirem no primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento diz: porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse é o primeiro arrebatamento. E olha em qual igreja está escrito isso? Filadélfia. Por que Filadélfia? Por que Filadélfia? Por que ele não vai tirar? Por que ele não falou isso para a igreja de Laodiceia? Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Porque Laodiceia é relaxada. Laodiceia é esse cristianismo que está aí. Essa igreja que causa vômito no Salvador. Ele falou para a igreja de Filadélfia. Por que Filadélfia? Porque ele falou: vocês guardam a minha palavra. Vocês não negaram o meu nome. Vocês são fiel. Vocês são pouquinho. Vocês têm pouca força. Então Filadélfia vai subir no primeiro arrebatamento. E as outras vão ficar para trás. Livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20. Entra nos teus aposentos até que passe a minha ira. A ira é para os crentes relaxados e para os ímpios, meu irmão. Como é que um crente que foi fiel, que viveu na presença do Eterno, a ira vai cair sobre ele? Ele foi fiel, hein? Ele já sofreu o que ele tinha que sofrer, já negou a vida da alma, ele já renunciou a tudo. Então ele vai subir no primeiro arrebatamento, na primeira remessa, na primeira colheita. Então vai haver, no primeiro arrebatamento, vai haver uma ressurreição e um arrebatamento. Não existe ressurreição fora de arrebatamento. Porque qual que é o objetivo do arrebatamento? É dar um corpo de glória para o cristão e levar ele para a glória. Qual que é o objetivo da ressurreição? É dar um corpo de glória para ele e levar ele para a glória. Então arrebatamento com a ressurreição estão interligados. Haverá um primeiro arrebatamento ou a primeira ressurreição. E quem ficar para trás vai encarar a besta para amadurecer na marra. No livro de Tessalonicenses fala que quando o Salvador voltar, ele vai voltar com os santos. Quem são os santos voltando? É os que subiram no primeiro arrebatamento. Eles voltarão com ele. Virá o Salvador e todos os santos com ele. É os que subiram com ele. Então se você ler Apocalipse 14, você vai ver que está falando de 2 arrebatamentos. Primeiro as primícias, logo no início. Aí você vai lendo, chega lá embaixo, fala assim: vi um sentado sobre a nuvem, passa-se a tribulação todinha, aí fala assim: vi um sentado sobre a nuvem, e o anjo disse para ele: mete a tua foice, porque a seara da terra agora amadureceu. Aquele que ficou para trás amadureceu. Aí vai haver mais uma colheita. Preste bem atenção, o primeiro arrebatamento, Apocalipse 12, fala que o filho varão foi arrebatado direto para o trono. Os tronos, lá haverá tronos para eles, porque eles vão se tornar reis e sacerdotes. Eles são reis, eles são vencedores. Mas e o segundo arrebatamento? O segundo arrebatamento não vai para o trono, vai para as nuvens ali. Ó. Lê lá Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, fala: foi encontrar o Salvador nas nuvens. Nas nuvens é diferente de ir direto para o trono. No primeiro arrebatamento nós vamos direto para o trono. O Salvador nem desce, ele fica lá na glória esperando nós. Lá no trono ele fica esperando nós já chega lá no trono. Então esse é o primeiro arrebatamento. O segundo ele arranca de lá do céu e vem para nas nuvens. Ele fica ali nas nuvens para colocar o tribunal dele para julgar os crentes. Quando ele julgar os crentes, ele desce para destruir o anticristo, a besta lá em Israel, e colocar o reino dele por 1000 anos. Então aqui é só uma pincelada, espero que deu para você entender essa questão. Haverá 2 arrebatamentos, não deixa ninguém te enganar não, meu irmão. Haverá 2 colheitas. Haverá uma colheita só para os preparados e outros que vão ficar para trás, os relaxados. Se você não crê no primeiro arrebatamento, você vai ficar na tribulação. Infelizmente, porque o primeiro arrebatamento é para quem crê que ele existe. Porque guardasse a minha palavra, eu te livro da tribulação. É uma promessa, meu irmão. A Bíblia diz que nós não fomos destinados para a ira, que nós aguardamos o Filho do Eterno que vem do céu, aquele que nos livra da ira. Aquele que nos livra, a ira é para os livrar da ira, é somente para os obedientes. Os desobedientes vão passar pela tribulação, porque é uma maneira do Eterno moldar eles na imagem do seu Filho, Yahushua. Entendeu? Então haverá essas trevas exteriores, sim. E haverá esse reino. Alcance o reino. Se você perder o reino, meu amigo, você não vai entrar no reino. Você, pelo contrário, você vai estar sofrendo lá nas trevas exteriores, enquanto outros vão estar lá desfrutando o reino. O que ele diz? Ele falou assim: como é que esse aqui entrou aqui sem veste nupcial? Falou com o anjo: pega ele e joga nas trevas exteriores. Em verdade vos digo, ali haverá choro e ranger de dentes. Aquilo é crente. Pega ele e joga lá. Agora o ímpio não, o ímpio é lago de fogo. Larga o ímpio de lado, esquece o ímpio. Nós temos que alcançar o reino, nós temos que alcançar o primeiro arrebatamento, nós temos que nos tornar vencedores, crentes vencedores, que haverá 2 grupos, vencedores e derrotados. Nós temos que se tornar vencedor. Correi de tal maneira que eu alcanceis. Ele falou, eu esmurro meu corpo, eu não deixo meu corpo
eu não prostituo, não bebo, não deixo de desejar nada. Ele falou, eu considero tudo como lixo para ganhar o Mashiach. O apóstolo Paulo falou, nós temos que ser como ele. Ele falou, sede meus imitadores, entendeu? Fique na graça e na paz do Eterno. Renuncie a este mundo. Vale a pena para nós alcançar a coroa da justiça, para que nós não venhamos sofrer o dano da segunda morte. Amém?